Boa tarde, obrigado a todos, obrigado pelo convite para vir aqui falar um pouco sobre a Forbassa, sobre aquilo que fazemos. Falar também um pouco sobre os problemas que temos tido e as soluções que encontramos para os ultrapassar e, de alguma forma, ir sobrevivendo, que hoje em dia, sobretudo neste setor hortofrutícola, já é qualquer coisa. Vou começar por vos dar por caracterizar um pouco só a empresa para colocar as pessoas no que é a Forbassa e o que é que fazemos. Por isso a Forbassa foi inaugurada em 92, é constituída exclusivamente por produtores frutícolas. Por isso todos os sócios eram já agricultores antes de aderirem à Forbassa e, sobretudo com o impacto que se esperava com a entrada de Portugal na comunidade europeia, estas pessoas decidiram juntar-se e arranjar uma organização de produtores que pudesse de alguma forma dar resposta àquilo que seriam as necessidades do mercado a curto prazo. Produzimos cerca de 8.500 toneladas de fruta, essencialmente de maçã, uma percentagem em pera, e existe uma capacidade de armazenamento de cerca de 6.500 toneladas em condições de ultra low oxygen, atmosfera controlada. Neste momento contamos com cerca de 130 colaboradores dentro da empresa. Os nossos principais mercados é a cadeia da grande distribuição, os supermercados individuais, por isso pequenas estruturas, as cadeias ready to eat, pronto a comer, em Portugal, mas sobretudo no estrangeiro, no norte da Europa, diretamente aos consumidores. Vamos ver mais adiante que a empresa tem desenvolvido uma estratégia neste sentido de vender diretamente ao consumidor e as escolas. As escolas aqui são mais um investimento do que qualquer outra coisa, achamos que é o sítio onde vamos ensinar os futuros consumidores a consumir produtos saudáveis. A empresa diversificou-se em 3 áreas específicas de negócio, aquela que foi a sua primeira área de negócio e aquela que ainda hoje acaba por ser a principal, que é a comercialização de fruta por fresco. Por isso os produtores produzem as maçãs, elas são embaladas e são vendidas no mercado por grosso, como disse, às grandes superfícies. Outra área de retalho. A empresa hoje tem uma estrutura de 15 lojas de venda direta ao público, onde fazemos o contacto direto com o consumidor. Isto é importante não só para conseguirmos ter um mercado próprio, mas sobretudo esta questão da proximidade cada vez hoje se torna mais importante neste setor alimentar, que é a proximidade entre o produtor e o consumidor. A terceira área é a área do processamento. Processamos produtos à base de fruta e vegetais, aliás esse é o tema, onde fazemos sumos, polpas para vários mercados. Qualquer uma destas 3 áreas penso que teriam questões próprias para podermos discutir e falar sobre elas. No entanto, vou-me focar um pouco mais nesta terceira área, que é a área dos processamentos. Penso que é aquela onde a tecnologia aplicada é uma tecnologia mais inovadora e aquela que eventualmente terá mais interesse para as pessoas que estão aqui hoje. Porquê o sumo? Porquê é que entramos nesta área do sumo? Tínhamos um problema, quando a empresa começou, tentámos introduzir os nossos produtos em fresco, apontá-los para o segmento alto e médio alto, o que deixou cerca de 25% dos nossos produtos com pouca valorização comercial. Tínhamos dificuldade em colocar os produtos no mercado porque não estavam enquadrados dentro daquilo que era o segmento de mercado que tentávamos ser alvo. Indústrias de processamento em Portugal eram extremamente limitadas, havia poucas e as poucas que havia ou pagavam mal ou não pagavam pura e simplesmente e por isso não eram opção para a entrega destes cerca de 25%. Ainda por cima, quando pensámos em processar esta percentagem de fruta, verificámos que não havia muitas alternativas que atingissem grandes volumes, quer dizer, podíamos fazer tardes de maçã, mas com certeza que não poderíamos gastar 1.000 toneladas de maçã a fazer tardes de maçã. Por isso precisávamos de alguma coisa que efetivamente conseguisse atingir volumes e daí pensámos nesta ideia do sumo para resolver isto. Mas levantavam-se um conjunto de problemas. Como é que íamos entrar nesta área do sumo? Poderíamos ir pelo concentrado, não nos pareceu ser a opção na altura, os preços eram extremamente baixos, o mercado estava a começar a ficar saturado, a China estava a começar a entrar no mercado com força naquela altura com os concentrados de maçã, o que de facto não deixava muito espaço para uma pequena empresa em Portugal tentar entrar.
Os pasteurizados estavam sobretudo, os sumos pasteurizados eram aqueles que representavam a maioria do mercado, estavam sobretudo na mão das grandes empresas, era um produto com pouco valor acrescentado e por estas coisas que acabei de dizer também não nos pareceram ser o produto mais adequado para uma pequena empresa. Aproximámos-nos daquilo que eram já os nossos parceiros tradicionais, os supermercados, para ver qual era a receptividade deles a novos produtos e verificámos que estas grandes superfícies, a parte comercial, estava à procura sobretudo de produtos inovadores. Não queriam ter mais do mesmo dentro das instalações, queriam ter efetivamente produtos novos que aumentassem o fluxo de caixa, era este efetivamente o objetivo. E obviamente deparámos também com um consumidor cada vez mais exigente, cada vez a exigir produtos mais saudáveis, com características próprias de uma vida moderna e com alguma limitação de produtos de qualidade no mercado na altura. Então fomos à procura de uma solução para ultrapassarmos isto e tentámos encontrar uma tecnologia que nos permitisse de alguma forma dar resposta a todas estas questões. Era necessário uma tecnologia que permitisse um produto de alta qualidade e diferente dos demais no mercado. Não valia a pena entrarmos num mercado com um produto de fundo ou entrar num mercado que fosse semelhante aos outros por as razões que tinha mencionado já posteriormente. Em simultâneo, e falando com os nossos parceiros comerciais, verificámos que era preciso uma vida de prateleira de pelo menos 15 dias. Menos do que isto não era aceitável, para além de levantar, obviamente, como é facilmente compreensível, problemas de logística que seriam extremamente difíceis de ultrapassar. Ainda por cima, colocámos como objetivo uma tecnologia que permitisse transmitir uma ideia de saudável e natural, um rótulo limpo para o consumidor. Esta questão da ideia saudável e natural tinha de facto a ver com aquilo que já tínhamos identificado, que eram as exigências do consumidor, de uma vida moderna, de uma vida de produtos menos processados e mais naturais, mais próximos daquilo que eram efetivamente os produtos tradicionais. E obviamente a tecnologia envolvida teria que ser suficientemente testada e desenvolvida para ser utilizada em ambiente industrial. Na altura passámos por várias tecnologias, umas mais promissoras que outras, no entanto focámos numa que tivesse de facto capacidade para resistir em ambiente industrial e acabámos por optar por uma tecnologia que foi, na altura, alta pressão. Alta pressão era uma tecnologia na altura, hoje já não é tão inovadora, naquela altura era extremamente inovadora, nós começámos em 2001, quando começámos com o primeiro equipamento, e basicamente é uma tecnologia que permite, através de uma pressão extremamente elevada, como digo ali, estamos a falar de uma pressão 5 vezes maior do que o ponto mais fundo dos oceanos, por isso cerca de 6.000 bares, permite o produto ser estabilizado a frio, sem alteração de sabores, das características organoléticas ou nutricionais do produto. Isto para nós era extremamente importante e dava resposta efetivamente às necessidades e às questões que tínhamos colocado em relação à tecnologia que iríamos utilizar. Por isso, mais uma vez, em relação ao que estava tradicionalmente no mercado, que eram os produtos pasteurizados por calor, com aquilo que são as alterações que o calor introduz no produto, ou com produtos processados e estabilizados quimicamente, tínhamos aqui uma tecnologia que nos permitia, pela primeira vez, introduzir em Portugal sumos naturais de fruta, com sabor a fresco, com os valores nutricionais de um sumo efetivamente acabado de fazer. E foi a aposta que fizemos na altura. Iniciámos, como disse, em 2001, com uma unidade muito pequenina, 35 litros, foi o início. Arrancámos com 4 sabores de fruta, nós éramos produtores de maçã e por consequência baseámos a nossa produção em maçã laranja, maçã limão, maçã ananás e trazíamos algumas coisas de facto inovadoras. Produzíamos exclusivamente a partir de fruta fresca. Por isso, enquanto o que é tradicional nas indústrias deste género é processar através de polpas, através de um conjunto de concentrados ou de qualquer outra coisa, nós introduzimos de facto a fabricação através exclusivamente de fruta fresca. Quando processávamos cenouras, estávamos efetivamente a trabalhar com cenoura fresca, quando estávamos a processar maçãs, estávamos efetivamente a trabalhar com maçã fresca. Permitiu-nos fazer uma coisa que hoje está um pouco em voga, mas que na altura era inovadora, que é o que se chama cold press. Por isso, fazíamos um processo que desde o princípio até ao fim nunca introduzia calor, o processo é totalmente a frio, desde o início até à estabilização final. E isto permitia-nos criar um rótulo limpo, sem aditivos, sem qualquer outra indicação no produto.
Como digo na parte final, não introduzíamos nem açúcar, nem água, nem qualquer outro conservante no produto. E começámos com uma gama. A primeira gama foi sumos, como já tinha dito anteriormente, produzidos a partir de fruta fresca, com extração totalmente a frio, por cold press, e preservados por HPP. Isto permitiu introduzir no mercado, de facto, um conjunto de sumos mais nutritivos do que aqueles que estavam no mercado, mais saudáveis, e com isto criámos, em Portugal, uma nova categoria de produtos. Isto era um produto inexistente até então em Portugal. Quando alguém falava de sumo de maçã, o que toda a gente sabia de sumo de maçã era ter naranjo de maçã, e de repente introduzimos em Portugal um outro produto com outras funcionalidades e com outra qualidade diferente daqueles que estavam tradicionalmente no mercado. Isto foi bem aceito pelos consumidores, foi bem aceito pelos nossos parceiros comerciais e foi de facto o lançamento do produto. Fomos avançando. E com a necessidade de modernizarmos a gama e de avançar com coisas diferentes, avançámos para os smoothies, produzidos a partir também de fruta fresca, mas agora com a introdução de polpas adicionadas para criarmos produtos efetivamente mais espessos, com outro tipo de textura. Todas as características que tinha mencionado mantinham-se em relação a estes produtos, mas tínhamos agora também produtos mais funcionais. Foi dentro desta gama que introduzimos pela primeira vez os produtos baseados, com antioxidantes, sobretudo os frutos vermelhos e a manga, e por consequência conseguimos introduzir ao consumidor produtos para além de serem agradáveis, saudáveis, etc., tinham também uma parte funcional, sobretudo com a utilização dos antioxidantes. Fomos avançando com a gama, avançamos também para polpas de fruta. Eram na altura as únicas polpas de fruta a nível mundial que tinham um processo totalmente a frio de extração até ao fim. Fomos os primeiros efetivamente a introduzir estas polpas no mercado. Para além de todas as características que eu tinha mencionado previamente, estas polpas tornavam-se sobretudo práticas. Era uma maneira muito rápida de podermos consumir fruta pronta a comer, fresca, e por isso a campanha de lançamento desta gama até foi fruta à colher, porque efetivamente era fruta perfeitamente natural, crua, com a vantagem de poder ser consumida de uma pequena taça em qualquer ponto e em qualquer momento. Com esta gama introduzimos também uma coisa que foi bastante interessante, que foi a certificação para a alimentação infantil. É uma certificação, como já foi aqui dito, em relação ao arroz, extremamente difícil, e nós para estes produtos conseguimos, devido às técnicas de produção que são utilizadas na maçã de Alcobaça, que também já foi falada aqui pelo Jorge Soares, conseguimos efetivamente certificação para a alimentação infantil, o que neste tipo de produtos foi também um primeiro no mercado. Ora bem, o tema hoje era um pouco não só os sumos à base de frutas, mas também aquilo que é a gama mais recente que lançámos, que são os frutos à base de vegetais, os sumos à base de vegetais. Por isso, são sumos de fruta com a adição de produtos vegetais totalmente a cru, mais uma vez cold press, por isso extração totalmente a fria de início ao fim, e com, para além das características que eu mencionei, estes produtos, devido à introdução dos vegetais, e em alguns deles estamos a falar de espinafre, de aipo, de beterraba, de gengibre, de um conjunto de coisas desse género, tornam-se de facto produtos mais nutritivos ainda do que aqueles que eram os tradicionais, exclusivamente de sumos de fruta. Isto vem como resposta àquilo que foram as exigências do consumidor, por isso nós verificámos que o consumidor estava à procura de produtos deste género. O movimento raw, o movimento cru, que surgiu com os alimentos, vinha de alguma forma colocar esta exigência, e foi uma das coisas que, de alguma forma, ajudou a implementar estes sumos, foi a utilização também da alta pressão. Todos nós que estamos aqui bebemos sumos de fruta desde relativamente jovens e fomos habituados desde o início a consumir sumos de fruta pasteurizados, e por isso, enquanto a alta pressão era uma vantagem importante nos sumos, porque permitia sumos com sabor a fresco, todos nós já estávamos de alguma forma habituados ao sabor cozinhado do pasteurizado dos sumos, e por isso não nos era muito estranho. Mas quando começamos a falar de sumos com vegetais, a situação é totalmente diferente. Todos nós temos um sabor que já conhecemos dos frutos cozinhados, dos vegetais cozinhados, e nós chamamos com certeza sumos, chamamos-lhe sopa. E por consequência, quando nós tentamos introduzir sumos com vegetais, e temos que introduzir calor,
batemos com esta barreira, que é de facto aquilo que são os sabores que tradicionalmente chamamos sopa. E então a alta pressão totalmente a frio adapta-se de uma forma muito própria a este tipo de produtos e permitiu, no nosso entender, o êxito que estes produtos tiveram. A última questão que eu tenho ali em relação ao mais fácil também é outra questão ligada a esta questão dos sumos com vegetais. De alguma forma, os sumos de fruta, toda a gente se habituou em casa a ter uma centrifugadora, a ter qualquer outro aparelho para fazer o sumo de laranja, ou para fazer o sumo de limão, ou para fazer até o sumo de maçã por centrifugação. Mas quando começamos a falar com sumos com vegetais, a situação é um pouco mais complexa. Não só é preciso ir buscar um conjunto de coisas diferentes, como os processos de extração têm que ser bastante diferentes daqueles que são tradicionais nos sumos de fruta e, por consequência, não são fáceis de fazer em casa como são os sumos exclusivamente de fruta. Estes sumos têm sido o grande fator de crescimento, talvez dos últimos 2 anos. A Frubassa foi a primeira empresa a lançar este produto shelf stable, por isso com estabilidade de prateleira a nível do mercado, e com este produto somos neste momento os líderes de mercado em Inglaterra. É o produto mais vendido nesta gama em Inglaterra e tem sido de facto, como disse, uma das questões de maior crescimento da empresa, uma das áreas de maior crescimento. Isto permite-nos ter feito isto. Este é o gráfico das vendas de 2008 a 2014. Eu escolhi 2008 pela simples razão que foi o ano do Lehman Brothers, do saltar da crise a nível mundial, e de alguma forma mostrar que com a inovação, com a introdução de novas tecnologias, consegue-se efetivamente manter aqui um certo crescimento, mesmo em situação de crise e mesmo num país onde, e Portugal foi um dos países onde, segundo os números da Nielsen, as vendas de sumo baixaram quase 25% durante os últimos anos. No entanto, conseguimos manter aqui um crescimento interessante e em 2014, se repararem, o crescimento é ainda mais acentuado e é devido exclusivamente a estes sumos verdes, que são de facto uma nova e interessante área de negócio que surgiu dentro da empresa. Para manter isto e para a empresa ter tido capacidade de resistência, de sobrevivência e de progredir, de facto baseámos-nos em alguma diferenciação. Eu colocava aqui as 3 questões, sobretudo a inovação, estar sempre a desenvolver novos produtos, estarmos sempre a esforçar para arranjar produtos diferentes, produtos que possam ser novos no mercado. Ouvimos aqui ligado às peles de peixe, ouvimos ligados a várias outras coisas. Parece-nos que esta questão do desenvolvimento e investigação é fundamental dentro das empresas. Parar é morrer, e quem de facto acha que está bem e que não precisa de inovar não terá futuro não terá futuro como empresa. Outra questão de diferenciação é claramente a questão da qualidade. Nesta área específica da alimentação, o consumidor está cada vez mais exigente, está cada vez mais consciente da qualidade dos produtos que tem que ingerir e, por consequência, basear-nos um produto noutra coisa que não na qualidade é extremamente difícil, e é isto que vai levar a que os produtos sejam consumidos hoje, continuar a ser consumidos no futuro, porque têm efetivamente um selo de qualidade ligado a eles. E a última, que parece que foi extremamente importante sempre para a empresa, para podermos continuar a progredir e a inovar, foi de facto ouvir o consumidor. Tentar perceber o que é que o consumidor pretende e tentar antecipar de alguma forma aquilo que vão ser os próximos produtos e a exigência dos próximos produtos no mercado. E de facto verificamos que o consumidor cada vez mais está à procura de produtos saudáveis, mas em simultâneo agradáveis. Por isso aquela ideia que podemos ter uma coisa que é extremamente saudável, mas que não é agradável, pode servir para um nicho de mercado, mas não serve com certeza para conseguirmos colocar nos consumidores em geral e para tornar um produto mainstream só exclusivamente de nicho é que poderá ser aplicável aí. Temos de ter uma produção sustentável, cada vez mais o consumidor está à procura de produtos sustentáveis, ter a noção que a empresa com que estão a trabalhar está a trabalhar com respeito pelo ambiente, que está com o espírito que é necessário hoje e que é implementado de alguma forma pelos mass media, que é empurrado pelos mass media em relação ao ambiente que estamos a viver. E 2 minutos.
E, estou acabado. E por fim, uma coisa que notamos no consumidor e que de alguma forma tentamos sempre colocar nos nossos produtos é aquela sensação de regresso à produção, ligação à produção. O consumidor hoje é urbano, é sofisticado, mas no nosso entender, no fundo, ele quer regressar de alguma forma ao espaço rural. Muito obrigado, é tudo. Muito obrigado.